Oi, minhas amadas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao canal Mística e Selvagem. Eu sou a Paula Maria Riemer, a Mística e Selvagem, e hoje a gente vai iniciar dezembro falando sobre como fazer um maravilhoso fechamento de fim de ano para você entrar em 2022 assim, ó, tinindo, trincando. E pra gente começar bem, eu já vou pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo. Deixa o seu like se você não gostar no final do vídeo, aí você vai lá e tira. Mas por enquanto deixa pra não correr o risco de esquecer. Se inscreve aqui no canal também. E se você não me acompanha nas redes sociais, eu sou @mística e selvagem em todas as redes sociais. Lá no Instagram, inclusive, é onde essa atividade surgiu pela primeira vez. Já faz 2 anos que a gente tá fazendo ela por lá. E eu resolvi trazer aqui no YouTube para explicar um pouquinho para vocês, para quem está começando a me acompanhar agora também, como é feito esse processo, como que a gente faz esse fechamento de fim de ano e por que ele é importante. Bom, já tô com as minhas agendas aqui para mostrar um pouco para vocês do que eu já fiz nos últimos anos, né? Um pouco da minha intimidade aqui. E esse é um trabalho que eu comecei a levar para as redes sociais, mas que eu não inventei, gente. Importante frisar que esse é um trabalho do Year Compass. Eu não me lembro nem como que isso chegou até mim. Basicamente, o Year Compass é essa proposta, uma proposta de exercícios, de atividades, de escrita, de olhar para o ano que passou, para que a gente possa mensurar as coisas que aconteceram durante o ano antes de começar a se planejar para o novo. É muito comum que nesse período, fim de ano, Réveillon, a gente fale bastante, né, de planos, de metas, de objetivos para o próximo ano. Mas antes da gente fazer isso, é muito importante que a gente tire um tempo para avaliar aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente já realizou e ter um pouquinho mais de perspectiva do ano que se passou. Vocês vão ver como isso muda tudo na hora de refazer as nossas metas, na hora de planejar o nosso próximo ano. Ter esse olhar para o passado nos ajuda a firmar muito mais os nossos objetivos a longo prazo e conseguir estabelecer metas melhores, que estão mais de acordo com o que a gente realmente deseja realizar e principalmente mais realistas, já que a gente consegue avaliar um pouquinho qual que é a nossa realidade, o que está cabendo nela, né? E como que a gente pode continuar desenvolvendo o que a gente deseja, ainda que a gente não atinja, né, metas extraordinárias que a gente se coloque, mas que esteja dentro da nossa possibilidade, que a gente não pare de caminhar em direção aos nossos objetivos. Calma que tudo vai ficar mais claro quando eu começar a explicar aqui quais são as atividades que a gente vai fazer para fechar o nosso ano, ok? Já peguei aqui a minha primeira agendinha, a primeira que eu fiz lá em 2019 para mostrar para vocês esse processo. O Year Compass, na verdade, ele pode ser baixado gratuitamente em qualquer lugar do mundo e tem diversos idiomas e formatos para que você possa fazer isso, tá, gente? Então as atividades são gratuitas e estão distribuídas na internet. Você pode pegar o link aqui embaixo e fazer o seu da forma que você achar melhor. Eu vou levar essa atividade também lá pro Instagram, então se você não me acompanhe lá, porque eu tenho algumas sugestões que são um pouco diferentes, né? E a primeira delas é que o Year Compass sugere que você faça tudo de uma vez, numa sentada você faz todos os exercícios. Eu particularmente prefiro dividir isso num período de 7, 10 dias, por quê? Além das atividades serem exigentes, muito intensa, elas despertam diversas memórias e emoções mesmo quando a gente vai lidar com o ano que se passou. Então é muito importante que a gente reserve um tempo também para absorver essas informações, para sentir melhor, né, e ficar mais acostumada com a quantidade de memórias, de ideias, de sensações que vão emergir quando a gente começar a fazer esses exercícios. Esse aqui foi o meu primeiro fechamento de 2019 e foi quando eu me apaixonei por esse exercício e comecei a compartilhar com outras pessoas nas redes sociais. Então eu convido você a fazer esse exercício junto comigo durante os próximos dias, me acompanhando lá no Instagram, para que a gente possa estar fazendo isso e partilhando uma com a outra, né? Eu sempre acho que os grupos, esses espaços de discussão e até mesmo a gente postar nas redes sociais é um estímulo para a gente ver que não estamos sozinhas e que lidar com fechamento de ano, com novas metas, com olhar para nós mesmas é sim muito intenso, muito profunda para todas as pessoas, uma atividade intensa para todo mundo que faz
Então não estamos sozinhas. Por isso que eu quero te convidar a fazer isso comigo. Mas lembrando, a atividade é gratuita, está disponível para todo mundo, tá? E vamos, enfim, falar sobre quais são essas atividades. Eu vou passar aqui meio por cima de todas elas para que você que nunca fez possa vislumbrar um pouquinho da atividade e para que você que já fez, relembre. Então a gente começa o fechamento do ano sempre passando pelo calendário do ano que se passou. A gente vai pegar nosso calendário, nossa agenda, nossas redes sociais, todas as formas de registros que temos para observar e anotar as datas e situações mais marcantes que aconteceram no nosso ano. Isso já gera uma super reflexão, porque primeiro a gente se depara aí com a questão de onde estamos marcando o nosso ano, quais são os registros que a gente está tendo de fato daquilo que acontece conosco. E a segunda coisa é, quais são os acontecimentos marcantes para mim? Quando eu falo em acontecimentos marcantes ou relevantes, o que vem na sua cabeça? Escreve aqui para mim nos comentários. Eu tenho certeza que para cada pessoa vai ser uma área que vai surgir como uma questão mais importante. Isso já nos leva a perceber quais são as nossas prioridades e o que a gente tem hierarquizado na nossa vida, né? Depois de passar por todo o ano, a gente vai escolher aí umas 5, 6 áreas e anotar um pouco sobre o que aconteceu em cada uma delas desde o começo do ano até agora. Isso é super importante, gente, porque quando a gente está no final do ano, é muito comum que a gente tente avaliar o ano todo olhando só para os últimos 3, 4 ou 6 meses. E quando a gente começa lá de janeiro e vem percorrendo até dezembro, a gente consegue visualizar muito melhor quais foram as áreas que mudaram, se transformaram, evoluíram de alguma forma. Já no terceiro e quarto dia de atividade, a gente vai se aprofundar um pouco mais e responder algumas questões muito importantes, como por exemplo, qual foi a maior surpresa que esse ano trouxe para mim? Qual o maior risco que eu assumi? A melhor decisão que eu tomei, a maior lição que eu posso extrair de 2021 ou do ano que você está vendo esse vídeo, aquilo que eu completei, aquilo que eu tentei, mas não consegui completar, as situações das quais eu mais me orgulho. Vocês vão vendo que isso vai ficando cada vez mais profundo, né? E pensar sobre essas questões logo de cara assim pode ser bem assustador, mas eu garanto para vocês que depois que a gente já fez esse primeiro e segundo dia de atividade, fica muito mais fácil vislumbrar a resposta para essas perguntas. Depois a gente vai fazer algumas listas, como quais foram as 3 coisas que eu aprendi esse ano, as 3 pessoas que mais me influenciaram, 3 pessoas que talvez eu tenha influenciado, quais os meus 3 maiores desafios e por aí vai. Essas listas são super legais e nos ajudam a ter uma dimensão ainda maior dentre tudo que a gente anotou de importante no nosso ano, o que foi ainda mais relevante. E chegando no final da atividade, a gente vai para uma das partes mais importantes e também uma das mais difíceis e dolorosas de se fazer, que é olhar para o ano e se despedir daquilo que a gente queria que tivesse sido e não foi. Eu tenho percebido isso como algo muito relevante nesse fechamento de ano, viu, gente? Como é importante a gente se despedir das ideias que a gente teve, daquilo que a gente gostaria de ter sido. Como é importante a gente olhar por que a gente precisa perdoar nos outros e em nós, para aquilo que a gente acha que a gente falhou no nosso ano. Muitas vezes a gente quer atravessar o ano e esquecer disso, né? Esquecer das situações onde a gente sente que a gente falhou, que a gente poderia ter ido melhor, ou então só se coloca como meta novamente, não consegui agora, mas eu vou conseguir no próximo. E ficamos carregando essa culpa, esse medo de não dar certo, essa insegurança por muito tempo. Então, olhar também para aquilo que precisa ser perdoado, para o que a gente quer que seja esquecido e para situações que a gente gostaria que tivesse sido diferentes no nosso ano é muito, muito importante para esse fechamento. No final disso tudo, a gente vai fazer alguns resumos divertidos, escrever um pouco para o nosso ano, um bilhete, uma carta de despedida e, claro, aí sim, começar a preparar as nossas metas, nossos planos, nossos objetivos para o próximo ano, assim que a gente tiver olhado e se despedido carinhosamente daquilo que se passou. Gente, eu quero repetir que essa atividade está disponível para todos e que se você me acompanhar lá no Instagram, a gente vai fazer juntas nesse dezembro, tá bem?
Esse foi o resumo dessa atividade maravilhosa de fechamento de fim de ano que eu faço todos os anos e convido você a fazer comigo também. Se você ainda não deixou o seu like, não esquece de deixar ele aí, se inscrever no canal e comentar comigo se você já costuma fazer esse ritual ou outros processos de fechamento do seu ano, tá? Nos próximos dias, no mês de dezembro, a gente vai estar movimentando as redes sociais, falando sobre isso, fechando o nosso ano e programando para o próximo, né? Vem aí as cartas de 2022. Estão ansiosos, ansiosas? Me contem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa temporada do Mística e Selvagem foi maravilhosa. Compartilhem com os amigos de vocês para que vocês possam somar também, fazer juntinhos, apoiar um ao outro para fazer esse fechamento de fim de ano e assim estabelecer melhores metas para 2022. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!